estudo sobre equações do segundo grau. Hoje veremos raízes de uma equação do segundo grau. Então, quando substituímos a incógnita de uma equação por um número e encontramos uma sentença verdadeira, dizemos que esse número é a raiz da equação. Se a equação for do segundo grau, ela pode ter até duas raízes reais diferentes. Então, no nosso caso, agora nas equações de segundo grau, terão duas raízes. Exemplos. Vamos verificar se os números menos 3, menos 2, 2 e 6 são raízes da equação x² mais x menos 6 igual a zero. Substituindo então, começando pelo menos 3 ao quadrado mais menos 3 menos 6 igual a zero. Resolvendo a equação, encontramos zero dos dois lados da igualdade. Então, o número menos 3 é uma raiz dessa equação. Depois, substituindo por menos 2, encontramos 4 menos 8, que vai dar menos 4 igual a zero. Então, o número menos 2 não é raiz dessa equação. Substituindo pelo número 2 na equação, conseguimos dos dois lados zero na igualdade. Então, o número 2, ele é a raiz da equação. Depois, substituindo pelo número 6, 6 ao quadrado mais 6 menos 6 igual a zero, conseguimos 36 mais zero, que é 36 igual a zero. Então, é diferente os lados da igualdade, então o número 6 não é raiz dessa equação. Agora, então, resolvendo as equações do segundo grau. Exemplos de equações incompletas. Então, hoje nós vamos ver só exemplos de equações incompletas, né? Como resolvê-las. Então, nós temos aqui, quando b é igual a zero, por exemplo, nesse modo, né? Quando b é igual a zero, vai ficar ax ao quadrado, aqui pode ser positivo ou negativo, c igual a zero. Nós temos, então, o exemplo x ao quadrado menos 81 é igual a zero. Resolvendo, né, letras de um lado, números para o outro, tá? Então, ficou x ao quadrado igual a 81. Para resolver uma potência, o contrário de uma potência é uma raiz. Então, nós vamos aplicar a raiz nos dois lados da igualdade, né? Tanto no x ao quadrado quanto no número 81. Resolvendo, então, né, x ao quadrado vai ficar x1, né, igual a mais 9. Eu vou ter a opção de ter o número mais 9 como raiz e também vou ter a opção de ter no x2 o número menos 9 que está ali embaixo, tá? Porque, como eu disse anteriormente, na raiz, né, nas equações do segundo grau, terão duas raízes. Aqui nós temos outro exemplo, quando c é igual a zero, no formato ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, nós temos 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. Resolvendo, vou colocar esse x aqui em evidência, porque eu tenho tanto neste elemento quanto neste. Coloquei o x aqui na frente, multiplicando. Depois ficou só 2x daqui, e aqui ficou só o menos 4, igual a zero. Então, o meu x1, a minha resposta, uma das minhas raízes vai ser o igual a zero, né? Esse x vai ser igual a esse zero que está aqui. E esse outro, x2, eu vou resolver o que está dentro aqui, ó. O 2x menos 4 dentro do parênteses, tá? Então, resolvendo, coloquei letras de um lado, números de outro, certo? Vou fazer aqui 4, esse 2 está multiplicando, ele passa aqui para baixo dividindo, não está aparecendo aqui, mas né, foi isso que foi feito. Então, 4 dividido para 2, deu x2 como resultado igual ao número 2, tá? Então, as minhas duas raízes aqui é 0 e 2. O próximo formato de exemplo que nós temos é b igual a 0 e c igual a 0. Então, ficará ax ao quadrado igual a 0. Temos aqui 4x ao quadrado igual a zero como exemplo. X ao quadrado, letras de um lado e números de outro. O 4 que estava multiplicando passou para o outro lado dividindo. Ficou o resultado zero. Quando eu tenho uma potência, para eu resolver essa potência, eu coloco
dentro da raiz, né? Então, eu consigo eliminar a raiz, aqui ficou somente o x, e aqui vai ficar a raiz quadrada de 0 é igual a 0. Então, tanto o meu x1 quanto o meu x2 são iguais a 0. As duas raízes aqui, no caso, são 0.